Boa tarde, alunos do 9º ano. Vamos fazer aí a correção da atividade do Aprova Brasil. Nossa atividade é da lição 6, das páginas 50 até a página 57, tá? As questões que são objetivas, que não tem cálculos, eu vou colocar a foto, aí vocês vão ver se está correta, tá certo? Depois que vocês enviarem a foto para mim, das que vocês responderam, para eu anotar quem realmente está respondendo as atividades. Nós temos aí na página 51, eu estarei fazendo somente o vídeo com as questões que contêm cálculos, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então, na página 51, nós temos aí a questão do responda, que contém um cálculo. Nós temos aqui, leia. Muitas vezes, comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. Essa divisão, muitas vezes, apresenta em forma de fração. É chamada de razão, Ou seja, essa divisão é chamada de razão, que é uma fração. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é A sobre B, Ou seja, toda razão ela é uma fração. Sentenças que representam uma igualdade entre razões são chamadas de proporção. Ou seja, quando você tem duas igualdades, tem uma igualdade de duas frações, então é chamada de proporção. 4 números são nulos, A, B, C e D. Nulos quer dizer que são diferentes, não nulos quer dizer que eles são diferentes de zero. Formam, nessa ordem, uma proporção quando A sobre B é igual a C sobre D. Lemos, A está para B, assim como C está para D. Podemos escrever na forma de razão as medidas de cada par de lados correspondentes desses polígonos, considerando os de medidas iguais a 12 e 6, temos 12 sobre 6, ou que é igual, simplificando, vai ficar 2 sobre 1. Assim, dizemos que 2 é a razão de semelhança desses polígonos. Escreva as outras medidas na forma de uma razão. Essa questão aqui é sobre essa atividade da página 50, São esses dois polígonos aí, essas duas imagens. Considere os polígonos a seguir. Nós temos aqui, eles são semelhantes, porque são figuras iguais, só que os lados têm medidas diferentes, mas são iguais, São semelhantes, no caso. Aqui, esse lado é semelhante a esse a esse daqui a esse e esse aqui a esse, tá ok? Então, nós vamos lá, que nós temos esse lado é Z, esse aqui é 6,5, esse é 20Y, 12, 6, 7, X, Então, ele quer que você escreva a razão, ele escreveu a razão aí desses dois lados aqui, sobre esse lado com esse, que foi o quê? 12 sobre 6, não é isso? Ele quer que você escreva, a gente geralmente pega esses lados que contêm os dois números para encontrar a razão, de semelhança, tá certo? Que no caso aqui, ele simplificou por 6, Dividiu por 6 os dois números. 12 por 6 dá 2, 6 por 6 vai dar 1, Então, ou seja, a razão de semelhança vai ser 2 sobre 1, ou somente 2, também, que também está correto. Aí ele quer o quê? Que você escreva a razão dos outros lados. No caso, esse aqui com esse. Ou seja, vai ser Z sobre 6,5, Como está escrito aqui na questão. Aqui nós temos é 20 sobre Y, como você pode observar aí na figura, como eu mostrei, O outro é X sobre 7, E o outro é Z sobre 6,5, que foi o que eu acabei de mostrar na figura. Na letra B,
Agora, por meio de proporções, escreva as razões com as medidas indicadas por x, y e z e a razão de semelhança 2. Determine os valores desconhecidos. Então, através da razão de semelhança, você pode encontrar o valor dos outros lados que está faltando, né? Você vai pegar cada razão que você formou aqui, no caso, 20 sobre y, para encontrar o valor do y, né? Então, você vai igualar a razão de semelhança, que no caso é 2, ou 2 sobre 1 também, você pode colocar. Né? Então, no caso aqui, ó, 2 sobre 1 é igual a 20 sobre y. A regra das proporções diz o quê? Você vai multiplicar os meios, né? Sempre multiplica-se a letra pelos extremos. 2 vezes y é igual a 20 vezes 1, que é 20. Como eu quero só o valor do y, passa o 2 para lá. Repete o 20, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 por 2 vai dar 10. Então, o valor do y é 10. Do mesmo jeito, você vai fazer com os outros lados, né? Pega a razão de semelhança e iguala a outra razão. Faz os meios pelos extremos, né? X vezes 1 vai dar x e 2 vezes 7, que dá 14. A outra razão, z sobre 6,5. Z vezes 1 dá z e 2 vezes 6,5 vai dar 13, tá certo? Vamos agora para a página 53, que também contém cálculos, né? A partir da letra E, nós já temos cálculos. Só que para você entender a letra E, eu vou ler a letra D, né? Que é sobre a atividade 2, que está na página 52. Né? Todas essas questões, elas são sobre a atividade anterior, tá bom? Então, na letra D, nós temos aqui, ó, essas questões é sobre essa atividade aqui, tá? Nós temos essas duas figuras que são semelhantes, né? Elas não são iguais, são semelhantes porque têm o mesmo formato, né? Os ângulos são os mesmos, mas os lados não vão ser iguais, mas vão ser proporcionais, tá ok? Então, vamos lá, eu vou começar a partir da letra D. Determine as razões relativas aos lados correspondentes aos dois pentágonos. Use incógnitas como x, y, z, w e v para indicar as medidas desconhecidas, né? Dos lados MN, NO, OP, PQ e QM, que é da outra figura, né? Nessa figura aqui, ela não tem o valor dos lados. Então, por isso que ele está pedindo para você substituir o valor desses lados por letras, né? Só tem o valor nessa daqui, tá ok? Então, as razões são, né? Vocês vão pegar os lados semelhantes, tá ok? Você pode colocar o lado 8,25 sobre x, né? Que ele mandou usar as letras. 10,2 sobre y, 7,2 sobre z, 6,4 sobre w e 3,8 sobre v, tá certo? Ele quer aqui as razões dessas duas figuras aí. A letra E agora determina as medidas desconhecidas, tá certo? Lá na página 52, né, na letra E, ele pergunta o seguinte: qual a razão de semelhança entre esses pentágonos, né? Lá na questão ele fala qual é a razão de semelhança. Aqui, ó. Sabendo que a razão de semelhança entre esses polígonos é de 3,2, é de 3 sobre 2, né? Então, essa é a razão de semelhança, que através dela você vai poder encontrar o valor, né, dos lados desconhecidos da outra figura. Tá ok? A letra E. Agora, determine as razões desconhecidas, né? No caso, você vai pegar as razões que você escreveu aqui, né? E vai igualar a razão de semelhança, que é 3 sobre 2. Né? 8,25 sobre x igual a 3,3 sobre 2, né? Vai multiplicar aqui, ó, os meios pelos extremos.
3 vezes x, que dá 3x, 8,25 vezes 2, que dá 16,5. Como eu quero só o x, passo 3 para lá. Vai ficar 16,5 dividido por 3, que no caso dá 5,5. Do mesmo jeito você vai fazer com as outras razões. 10,2 sobre y é igual a 3 sobre 2. Multiplica meios pelos extremos, 3 vezes y, que dá 3y, e 10,2 vezes 2, que dá 20,4. Como eu quero só o y, né, esse 3 aqui que está multiplicando, vem dividindo. Dividindo por 3 vai dar 6,8 centímetros. 10,8 sobre z igual a 3 meios, né? Multiplica também. Sempre essa mesma regrinha, sempre vai multiplicar os meios pelos extremos. Tá ok? 3 vezes z, que dá 3z. 10,8 vezes 2 dá 21,6. Né? Como eu quero só o z, passo 3 para cá, dividindo, que vai dar 7,2 centímetros. O outro, 9,6 sobre w, igual a 3 sobre 2. Multiplica meios pelos extremos, 3 vezes w, 3w, igual 9,6 vezes 2, dá 19,2. Dividindo por 3, né, porque o 3 vem dividindo, que vai dar 6,4 centímetros. 5,7 sobre v, igual a 3 meios, né, multiplica, 3 vezes v, que dá 3v, 5,7 vezes 2, que dá 11,4, dividindo aqui por 3, né, que ele vai passar dividindo, dá 3,8 centímetros, tá certo? Então, aqui, qual o perímetro do pentágono MNOPQ, que é do pentágono menor? O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, né? Como você já encontrou, né, os lados de cada, né, aqui são esses lados, os resultados, então você vai somar todos eles, né? 5,5 mais 6,8 mais 7,2 mais 6,4 mais 3,8, né? Somando tudo vai dar 29,7 centímetros. Esse é o perímetro do polígono menor, tá ok? Letra G, determine o perímetro do pentágono ABCDE usando a razão de semelhança entre os polígonos. Determine o perímetro P do pentágono MNOPQ, né? O resultado obtido foi o mesmo do item F, né? No caso, ele quer que você calcule o perímetro do pentágono maior, né? Você vai pegar todos os lados da figura maior e vai somar também. Como é perímetro, não é isso? Você vai somar todos os lados. 9,6 mais 10,8 mais 10,2 mais 8,25 mais 5,7, que vai dar 44,55, não é isso? O perímetro é 44,55, né? Você vai pegar esse perímetro do maior sobre o perímetro menor, né? Que é igual. Multiplicando os meios pelos extremos. 3 vezes P dá 3P, 44,56 vezes 2, 55 vezes 2 dá 89,1, né? Então, o perímetro vai ser quanto? 29,7 centímetros, né? Então, o resultado obtido foi o mesmo do item F, né? Que é o resultado aqui, ó. Não é isso? O resultado deu o mesmo, tá ok? A página 55, as respostas são mais objetivas, tá bom? Eu vou só mandar a foto para vocês. Vamos agora para a página 57, tá ok? A página 57 é sobre essa atividade aqui, tá? O proprietário de 2 terrenos precisa comprar uma cerca de madeira, vendida em metros, mas ele possui apenas a medida de alguns lados desses terrenos, conforme a figura abaixo. Sabendo que os terrenos são polígonos semelhantes, calcule quantos metros de cerca proprietário deve comprar para cada um deles, né? Então, nós temos aqui os polígonos,
eles são semelhantes, né? Porque tem o mesmo formato, né? Então, esse lado aqui é semelhante a esse a esse aqui a esse, né? Esse a esse e esse a esse, tá bom? Vamos, a página 56, eu estarei colocando somente a foto, tá? Porque as questões, as respostas são objetivas, tá certo? Vamos para a página 57, que é sobre essa atividade. A partir da letra B, né? No caso aqui, a letra A, vamos a partir da letra A. Quais medidas dos terrenos 1 e 2 podem ser utilizadas para determinar a razão de semelhança entre os polígonos formados pelos terrenos? Então, no caso, nós iremos para determinar essa razão de semelhança, nós temos que pegar os lados que têm números, né? Tanto no polígono maior como no menor, que no caso é o lado que tem 2,5 e 1,5, tá certo? Colocando ele sobre razão, a gente vai encontrar a razão de semelhança. A letra B, determine a razão de semelhança dos polígonos, né? Então, eu li a letra A, né? Expliquei a letra A para você entender melhor as outras questões. Então, para determinar a razão de semelhança, a gente vai pegar esse valor sobre esse. 2,5 sobre 1,5. Simplificando, né? Ficou 5/3, tá bom? Então, vamos lá. A razão de semelhança é quem? 5/3, nós vamos usar. A letra C. Determine a razão de semelhança calculada no item. Sabendo a razão de semelhança calculada no item anterior, que é a letra B, calcule as medidas desconhecidas dos lados do terreno 1, né? No caso, o terreno 1 tem alguns lados que contêm letras. Então, utilizando essa razão de semelhança, você pode encontrar o valor dessas letras, desses lados. Você vai pegar aqui, no caso, x sobre 2,1, né, que é os dois lados semelhantes, igual a 5/3, que é a razão de semelhança. Multiplicando, né, meios pelos extremos, sempre essa regra. 3 vezes x, que dá 3x, e vou multiplicar 5 vezes 2,1, tá? Então, x é igual o resultado dessa multiplicação dividido por 3, porque ele está multiplicando, ele passa dividindo. 5 vezes 2,1 dá 10,5. Dividindo por 3 dá 3,5. Tá ok? Metros, né, no caso. O y, vou pegar y sobre 2,7 igual a 5/3. Multiplica 3 vezes y igual a 5 vezes 2,7. Então, o y vai ser o resultado da multiplicação, 5 vezes 2,7, que dá 13,5, dividido por 3, que dá 4,5 metros. Encontrar o z sobre 2,4 é igual a 5/3, que é igual a, multiplica 3 vezes z e 5 vezes 2,4. Então, o z vai ser quem? 5 vezes 2,4 dá 12, dividido por 3, que vai dar 4 metros. Né? Então, as medidas do terreno 1 são: o x é 3,5 metros, o y 4,5 metros e o z 4 metros. Letra D. Agora, calcule as medidas desconhecidas dos lados do terreno 2, né? Nós também temos alguns lados do terreno 2 que são desconhecidos. Vou fazer a mesma coisa. Pega, no caso, a figura 2 é o lado A, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui, sobre o outro de cima do outro polígono, no caso, tá? Então, vamos lá. 5 sobre A é igual a 5/3, tá bom? Multiplica 5 vezes 3 vai ser igual a 5 vezes A. Então, quem vai ser o A? 3 vezes 5 dá 15, dividido por 5, que vai dar 3. O B.
4,5 sobre B igual a 5/3. Multiplica, né, meios pelos extremos. 4,5 vezes 3 igual a 5 vezes B. Então, quem vai ser o B? 4,5 vezes 3, que dá 13,5, dividido por 5, que vai dar 2,7. O outro lado, que é o lado C. 3,5 sobre C igual a 5/3. Multiplica, né? 3,5 vezes 3, 5 vezes C, que dá 5C. Então, quem vai ser o C? 3,5 vezes 3, que dá 10,5, dividido por 5, que dá 2,1. Tá ok? Sempre quando aqui tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, as medidas do terreno 2 são A igual a 3 metros, B 2,7 metros e o C 2,1 metros. Letra E. Quantos metros de cerca deverão ser comprados para o terreno 1? No caso, você vai somar todos os lados que já tem e os que você encontrou, né? Soma todos os lados. 3,5 mais 5 mais 4,5 mais 4 mais 3,5 mais 2,5 mais 4,5, que vai dar 27,5. Então, para o terreno 1, deverão ser comprados 27,5 metros de cerca. O F. Quantos metros de cercas deverão ser comprados para o terreno 2? Né? Como você já encontrou os valores, né, que estavam em forma de letras desconhecidas, então você vai pegar os lados que você já tinha, mais os que você encontrou. Vai somar tudo, né, que dá 16,5 metros, tá ok? Então, façam aí as correções, tá? Estarei mandando a foto das questões, das respostas que são objetivas, tanto do compreenda como do responda, das outras páginas.